Boa noite, que seja. A gente vai começar a corrigir os exercícios de revisão de estrutura atômica, que são exercícios de vestibular. Primeira questão, ele fala: na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de um número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, que tem número atômico 41, e Tântalo, que tem número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Então, desse texto, o que é importante a gente frisar é que ele fala que os dois, tanto o nióbio como o tântalo, eles possuem propriedades químicas e físicas comuns, ou seja, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Eu coloquei a tabela periódica, só que essa questão não precisaria da tabela periódica pelo que ele falou no slide anterior, que tanto o nióbio, que está aqui na tabela periódica, número atômico 41, como o tântalo, que está aqui no sexto período, número atômico 73, eles possuem propriedades químicas muito comuns, ou seja, propriedades químicas semelhantes. Aí ele pergunta: a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve ser, letra A, terem elétrons no subnível F. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do nióbio, vão perceber que ele não possui elétrons, ele não possui subnível F na sua distribuição eletrônica. Aí faz a distribuição até o 41, aí vai verificar que não tem subnível F na distribuição dele. Letra B. Serem elementos de transição interno. Não, eles são elementos de transição externo. Lembrando que elementos de transição interno são a série dos lantanídeos, que é aquele quadradinho no sexto período e na família 3, que vai do número do elemento 57, que é o lantânio, até o elemento 71, que é o lutécio, e a série dos actinídeos, que está no sétimo período na família 3, que vai desde o elemento de número atômico 89, actínio, até o elemento de número atômico 103, laurêncio. Então, eles não são elementos de transição interno, e sim elementos de transição externo. Letra C, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. A gente está vendo isso, que os dois, tanto o nióbio como o tântalo, eles pertencem à família 5. Família 5 e grupo 5 é a mesma coisa. Então, quando o enunciado fala que os dois elementos possuem propriedades químicas e físicas semelhantes, quer dizer, ele está dizendo que eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, a resposta vai ficar a letra C. A letra D não é, porque, lembrando, o número de elétrons mais externo é o número de elétrons da última camada. E o número da camada corresponde ao número do período do elemento químico. Se o nióbio está no quinto período, quer dizer que ele tem 5 camadas, ou seja, 5 níveis de energia. E o tântalo está no sexto período, quer dizer que ele tem 6 camadas, ele possui 6 níveis de energia, e não 4 e 5, como está dizendo na letra D. E a letra E, ele fala que estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Alcalinos terrosos pertencem à família 2. Não, eles não estão na família 2. Quem está na família 2 é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E família dos alcalinos. Família dos alcalinos é a família 1. Que é o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Lembra que o hidrogênio é hidrogênio, ele podia estar em qualquer lugar da tabela periódica. Ele só está ali para deixar a tabela bonitinha, tá? Não quer dizer que ele pertence à família 1.
Então, a resposta fica a letra C, pertence ao mesmo grupo na tabela periódica que os dois pertencem à família 5. Questão 2. Durante uma apresentação em uma feira de ciências na cidade do Crato, um aluno faz uma explanação sobre o experimento realizado por Geiger e Marsden no laboratório do professor Ernest Rutherford. Esse trabalho às vezes é referido como experiência de Rutherford. Esse experimento consistiu em bombardear as lâminas metálicas com partículas, então ele utilizou um elemento radioativo, que é o rádio, e o rádio ele emite partículas alfa. A partícula alfa ela tem o mesmo núcleo do hélio, tá? Ou seja, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ele utilizou o elemento químico rádio, esse elemento é radioativo, ele emite partículas alfas e essas partículas alfas elas atravessam a lâmina de ouro. Questão 3. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, o primeiro postulado de Dalton. Vou ler os postulados e vou falar quais que ainda estão certos e qual que ainda estão errados, que são considerados errados. Deixa eu ler primeiro a pergunta. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Bom, Dalton ele é bem antigo, né? Então ele foi o primeiro que fez a parte experimental mesmo, que determinou a teoria atômica. Então ele fala, no item 1, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Não. O átomo ele é divisível, ele pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons, tá? E Dalton considerava como ele era indivisível, mas não, a gente sabe hoje que ele pode ser dividido. Item 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não, a gente viu que tem os átomos isótopos. Lembra que isótopos eles possuem o mesmo número de prótons, mas as massas são diferentes. Então, o que determina o elemento químico é o número atômico dele. Se a gente tem o mesmo elemento químico, a gente pode ter massas diferentes, porém o número atômico tem que ser igual, o número de prótons tem que ser igual. Então, a 2 também está errada. O terceiro postulado dele. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não, a gente pode ter átomos diferentes com a mesma massa, que a gente viu que eram os isóbaros, tá? Então, o terceiro também está errado. Item 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantém sua identidade. Não, a gente viu que a gente pode dividir o átomo em prótons, elétrons e nêutrons e, além disso, nas reações químicas, as moléculas são quebradas para formar outras moléculas. Além disso, os átomos eles podem ser quebrados formando íons para formar outros tipos de moléculas também. Então, o 4 também está errado. O 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. Isso está certo. Nas reações químicas, a gente sempre balanceia a reação química com os menores coeficientes inteiros possíveis. Então, a gente tem a combinação de átomos, de elementos químicos diferentes, com os números inteiros pequenos para formar outros elementos químicos, outros compostos químicos.
Então, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, o único que é considerado correto é o postulado 5, resposta letra E. Questão 4. Assinale a opção que apresenta na sequência os termos corretos que preenchem as lacunas da seguinte afirmativa. Então, aí é a parte teórica de substância simples e substância composta. Lembra que a simples é formada por apenas um tipo de elemento químico e a composta é formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes, né? Então, a gente tem que ver qual que vai se encaixar corretamente na frase. Então, vamos primeiro na letra A. Vou ler a frase de acordo com o que ele me deu. Uma substância simples é formada por átomos contendo apenas elementos de um mesmo íon. Não, tá errado, né? Não é mesmo íon. E também não vai ter, não tem nexo nenhum falar elementos de um mesmo íon. Letra B. Uma substância simples é formada por moléculas. Por enquanto está certo. Contendo apenas átomos do mesmo elemento. Tá certo. Por exemplo, O3. O O3 é classificado como uma substância simples. O3 é uma molécula. Por quê? Porque você não encontra O3 na tabela periódica. Lembra que o que a gente encontra na tabela periódica, escrito igualzinho, é um átomo. Átomo é quando você escreve ou com uma letra maiúscula. Se tiver uma segunda letra, vai ser uma letra minúscula. Se você tiver qualquer coisa diferente disso, já é classificado como molécula. Ali você tem um 3 embaixo do O. Então, você tem 3 átomos de oxigênio, do mesmo elemento químico oxigênio. Então, é classificado como substância simples. Então, substâncias simples são formadas por moléculas que contêm apenas átomos de um mesmo elemento. Ali eu tenho a molécula O3, contendo apenas o átomo do mesmo elemento químico oxigênio. Então, resposta, letra B. Questão 5. Um elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico e número de massa. Dado o átomo de alumínio contendo número de massa 27 e número atômico 13, indique seus números de nêutrons, prótons e elétrons, respectivamente. Então, aqui eu tenho meu elemento químico alumínio, que o símbolo é Al. Lembra que a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Representa o número de massa dele. O número de massa a gente representa em cima, que é 27. E o número atômico eu represento embaixo, que é 13. Ele pede primeiro o número de nêutrons. Como é que a gente calcula o número de nêutrons? Vai pegar o número de massa menos o número atômico, eu vou ter um número de nêutrons, que é 14. Então, N igual a 14. O segundo que ele pede é o número de prótons. Lembra que o número de prótons é igual ao número atômico. Se meu número atômico é 13, quer dizer que eu tenho 13 prótons. E o número de elétrons? Como o alumínio não tem carga, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. E a gente viu anteriormente que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se ele tem o número atômico 13, quer dizer que ele também vai ter 13 elétrons. Então, a resposta vai ficar 14 nêutrons, 13 prótons e 13 elétrons, letra E. Questão 6. Os implantes dentários são suportes metálicos posicionados cirurgicamente no osso maxilar, abaixo da gengiva, para posicionar corretamente as raízes dentárias. Por se tratar de um material leve, resistente e que apresenta mínima rejeição, o titânio foi adotado como principal material para a realização dos implantes dentários. Considerando que o número atômico do titânio é 22, como se apresenta a sua distribuição eletrônica. Então, ele quer a distribuição eletrônica por subníveis. Lembra que a gente tem uma ordem crescente de energia, tem que seguir essa ordem crescente, onde o somatório tem que dar 22. Então, a gente vai preenchendo primeiro, o titânio, número atômico 22, como não tem carga, o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então, vou preencher para 22 elétrons. Vou seguir a minha ordem, que a primeira vai ficar 1s2, não cheguei a 22, continua, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2. Vou contar o número de elétrons. Eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, para 22, faltam 2. Ao invés de escrever 3d10, como só faltam 2 elétrons, vou escrever 3d2. Então, a resposta vai ficar letra E. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2. Questão 7. Na Inglaterra, por volta de 1900, uma série de experimentos realizados por cientistas como Sir Joseph John Thomson e Ernest Rutherford estabeleceu um modelo do átomo que serviu de base à teoria atômica. Atualmente, sabe-se que 3 partículas subatômicas são os constituintes de todos os átomos, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Dessa forma, o átomo constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e número de massa sequencialmente igual a... Bom, número atômico sempre é igual ao número de prótons. Se eu tenho 17 prótons, então o meu número atômico é igual a 17. E pedir um número de massa. Então, para calcular o número de massa, eu uso a formulazinha. Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser igual ao número de prótons, que é 17, mais o número de nêutrons, que é igual a 18. 17 mais 18 vai dar 35. Então, eu tenho número atômico 17, número de massa 35, resposta letra D. Questão 8. Assinale abaixo a alternativa que representa de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon. Então, aqui eu tenho o íon bário, onde o número de cima representa o número de massa, que é 138, e o número de baixo, que é 56, é o número atômico dele. E ele ainda tem a carga 2+. Então, ele pede primeiro o número de prótons. Lembra que o número de prótons é igual ao número atômico. Se o número atômico dele é 56, quer dizer que ele tem 56 prótons. O segundo que ele pede é o número de nêutrons. Para você calcular o número de nêutrons, vai pegar o número de cima, que é 138, número de massa, menos o número de baixo, que é 56, o número atômico. Então, 138 menos 56 vai dar 82. Então, achei meu número de nêutrons, que é igual a 82. Número de elétrons, agora ele tem carga. Então, como é que você vai calcular o número de elétrons? Vai pegar o número atômico, que é 56, trocar o sinal da carga. Como a carga é 2+, troca o sinal, vai ficar menos 2. Então, 56 menos 2 vai dar 54. Então, eu tenho 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons. Resposta, letra B. Questão 9. Essa imagem ilustra um modelo atômico atribuído por... Então, esse é o modelo atômico, quando a gente tem o núcleo no meio e ao redor dele a eletrosfera, é o meu modelo atômico de Bohr. Então, resposta, letra A. Questão 10. Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, número de massa do enxofre. Então, o número de massa é o número de cima, que é 32. E o número de nêutrons do cobre. Para eu calcular o número de nêutrons, vai pegar o número de massa menos o número atômico, vai dar o número de nêutrons, que é 35. Então, a resposta vai ficar 32 e 35, letra B. Questão 11. Uma parte importante da compreensão das ciências em geral é a adoção de modelos que possam ajudar a explicar fenômenos e estruturas que normalmente não podem ser vistas a olho nu. Nessa perspectiva, vários modelos diferentes foram apresentados para se explicar a estrutura do átomo que foi modificando ao longo do tempo. Quais das partículas subatômicas fazem parte da estrutura atômica pelo modelo de Rutherford-Bohr? Então, pelo modelo de Rutherford-Bohr, a gente viu que as partículas são
os prótons, nêutrons e elétrons. Então, resposta vai ficar a letra B, nêutrons, prótons e elétrons. Bom, então esse vídeo vem até aqui, a questão 11, e o próximo vídeo é que eu vou fazer da questão 12 até a questão 21, para não ficar muito longo, tá?